E para a gente seguir repercutindo, temos um convidado agora, é o doutor Ezequiel Silveira, está ao vivo conosco. O doutor Ezequiel é o advogado que representa a ASFAV, a Associação das Famílias das Vítimas, dos Familiares e Vítimas do 8 de janeiro. Está aqui com a gente exatamente para repercutir essa declaração que deu hoje o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, que já traçou uma conexão entre essa explosão de ontem à noite na Praça dos Três Poderes e o caso do 8 de janeiro. Doutor Ezequiel, em primeiro lugar, obrigado pela presença aqui. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Musa, a toda a nossa audiência. É um prazer poder colaborar, embora nesse momento tão difícil. Mais um capítulo, um episódio triste na história do nosso país. Pois é, o senhor imagina que isso dificulte o trabalho da própria defesa, pode comprometer os esforços pela anistia, um episódio que não tem, a princípio, nenhuma relação com o que aconteceu no 8 de janeiro, no caso dos clientes que o senhor representa, mas, de qualquer forma, isso pode afetar os esforços empreendidos pela defesa, doutor? Na verdade, a única relação que há entre o ocorrido no dia de ontem e o 8 de janeiro é a intenção, o desejo que haja essa relação do ministro Alexandre de Moraes. O que se sabe até o momento, Vitor, é que o próprio boletim de ocorrência que foi gerado a partir daquela situação fala de uma explosão e de uma autolesão fatal, mas não há nada ali que fale sobre as intenções, sobre a forma de preparação. Era uma pessoa com evidentes problemas psicológicos, isso inclusive já foi corroborado por testemunhos da própria família, e as apurações do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, ou seja, do governo Lula e do governo do Distrito Federal, falam que foi um caso isolado, inclusive utilizando o termo lobo solitário. E em relação a essas situações, nós só temos a lamentar, né? Lamentar o uso político que o Supremo Tribunal Federal, parte da imprensa e alguns agentes políticos que não têm respeito, por exemplo, com a família do falecido, que faziam ali as suas ilações, né, políticas com o corpo daquela pessoa ainda estendida ali em frente ao Supremo Tribunal Federal. E também a falta de respeito com as mais de 2.000 famílias que estão sofrendo aí, sendo investigadas pelos atos do 8 de janeiro, que nada tem a ver com a situação ocorrida no dia de ontem. Então, quando você pega um processo que já está nas mãos do ministro Barroso e vai entregar para o ministro Alexandre de Moraes para que seja o relator desse caso, que atrai a competência desse caso para o Supremo Tribunal Federal por uma suposta correlação com os atos do 8 de janeiro, nós só podemos lamentar porque é mais um episódio de responsabilização coletiva, que é aquela tese absurda, ilegal e inconstitucional dos delitos multitudinários, né, que foram criados ali, que foi criada pelo Supremo Tribunal Federal, onde pessoas são responsabilizadas pelos atos de outras. Então, que culpa tem a pessoa que está presa na Papuda, pelo que ocorreu na Praça dos Três Poderes ontem? Que culpa tem a pessoa que está em São Paulo, no Amazonas, ou no Rio Grande do Sul, pelo que aconteceu no dia de ontem? Nada, não há culpa nenhuma. Então, o ministro Alexandre de Moraes hoje, lá no Conselho Nacional do Ministério Público, mesmo antes das investigações, ele que provavelmente vai ser o julgador, ele já disse que não é um fato isolado de contexto, que tem tudo a ver com o 8 de janeiro, sendo que as investigações sequer iniciaram. E aí, dentre outras situações ali que não tem nada a ver, que ele falou, né, nesse depoimento dele lá, criticou a anistia, defendeu a regulamentação das redes sociais e ainda proferiu mentiras dizendo que a pessoa tentou ingressar no STF quando os vídeos das câmeras de segurança publicados aí pela CNN mostram o contrário, que ele chegou, fez ali a movimentação na frente da estátua e tirou a própria vida. Então, para concluir, Vitor, para além dessa retórica mentirosa do ministro Alexandre de Moraes, eu entendo que ele precisa falar tudo isso, porque ele precisa nessa narrativa. Ele sabe que cometeu diversos abusos, irregularidades e até mesmo crimes durante os julgamentos dos processos do 8 de janeiro, e ele precisa insistir nessa narrativa para não ser responsabilizado pelos seus atos. E ele é contra a anistia porque ele sabe que se ela for aprovada, vai ter um custo político muito grande para o STF derrubá-la e vai expor, né, tudo de errado que tanto ele quanto os demais ministros do Supremo Tribunal Federal fizeram nesses processos. Então esse episódio de ontem caiu como um presente nas mãos deles, mas a gente não vai deixar com que a narrativa se sobreponha aos fatos, e eles estão evidentes. Doutor, a próxima pergunta é do Bruno Musa. Boa tarde, doutor Ezequiel, tudo bem? Bom, minha pergunta, primeiro, parabéns aí por expor, porque eu concordo em gênero, número e grau. Eu já mencionei aqui na Oeste que a família da minha mulher ela é formada por advogados, e muitos, inclusive, já mais velhos, estão, por opção, decidindo largar a advocacia, falaram, olha, não é mais do lado financeiro, mas a advocacia eu não consigo mais me representar, porque eu posso fazer defesas técnicas importantes, chega num tribunal e simplesmente morre, porque está tudo enviesado e muitas vezes comprometido o resultado. O senhor, como advogado, quando conversas privadas entre grande parte dos advogados, como está esse bate-papo entre a grande maioria de vocês ao perceberem que o país simplesmente abandonou a própria Constituição, de alguns poucos burocratas, mas infelizmente eles acabam comandando a maioria? Musa, para te dizer a verdade, hoje nós estamos vivendo em um ambiente de absoluto medo. Então, nós nos comunicamos com os nossos clientes, nos comunicamos com os colegas advogados e não temos nenhuma segurança de que estas comunicações, muitas vezes privadas, serão resguardadas se, evidentemente, em algum momento nós formos alvos também dessa ditadura que aí está. Então, o que acontece? Por que nós temos essa suspeita? Porque já aconteceu outras vezes. Essa é apenas uma das diversas ilegalidades que tem acontecido. Então, eu fiz audiências de custódia e antes eu tive que conversar com
os meus clientes, aquela conversa reservada, né, entre cliente e advogado, na mesma sala que juiz, que promotor, que outros advogados, que outros réus. Então, assim, são inúmeras as prerrogativas dos advogados que estão sendo violadas nesses processos. Nós oficiamos a OAB por mais de 20 vezes, temos lá os processos, quando ou não foram respondidos os ofícios, ou foram respondidos e os problemas não foram solucionados, nos tolheram a possibilidade de fazer a sustentação oral, de acessar aos autos dos processos, de fazer a defesa integral dos nossos clientes. Então, o trabalho da advocacia nesses casos tem sido um trabalho hercúleo, e eu diria que até heróico, porque os colegas que estão se dispondo a enfrentar não um processo judicial normal, mas um tribunal de exceção que foi criado para estas pessoas, tem tido um trabalho surreal, e agora com esses fatos que são que tangenciam as situações, e os ministros querem levar para dentro desses processos e corroborar essa narrativa deles de golpe de Estado, que evidentemente é algo que jamais aconteceu. Agora, doutor Ezequiel, até talvez me antecipando, um fato que deve ser usado para estabelecer essa lógica, que o senhor já rebateu agora e ilustrou que não cabe, mas o fato que vai ser usado para se criar essa conexão com o 8 de janeiro, imagino, vai ser a pichação, aliás, a frase que foi encontrada no espelho da casa do Francisco, do apartamento que ele alugou ali nos arredores de Brasília, que foi invadido hoje pelos policiais federais. Eles chegaram lá e havia no espelho do banheiro uma frase em referência a Débora, que é uma das rés do 8 de janeiro, a que ficou conhecida por escrever uma frase com batom na Estátua da Justiça no 8 de janeiro. E aí, imagino que isso seja o elemento que vai ser usado para se estabelecer essa conexão. E aí, queria aproveitar para ouvi-lo. Como é que o senhor enfrenta esse argumento, que possivelmente é o que vai ser utilizado pelo próprio sistema de justiça, talvez pelo Ministério Público, para essa conexão? Com certeza, né? Mas a gente tem que partir do pressuposto que poderia ser qualquer nome, qualquer coisa que estivesse ali escrito. O que a gente não pode se basear em ilações, a gente precisa se basear em fatos. Então, se for comprovado que havia ali nas mensagens de celular dele um grande esquema com o objetivo de promover essa revolução no qual o acusado, o rapaz, a vítima, né, e acusado, falava ali, aí você vai ter ali elementos para seguir uma investigação nesse sentido. Mas não é o que acontece, porque da mesma forma como não houve uma organização, uma premeditação no 8 de janeiro, tampouco houve uma premeditação nos atos ali de 12 de dezembro de 2022, quando houve aquelas depredações ali em Brasília, ou agora em relação a este rapaz, porque simplesmente não existe este núcleo empenhado em promover a desordem e trazer um distúrbio à paz social da forma como os ministros do Supremo Tribunal Federal, né, com a cumplicidade de outras instituições de Estado, têm feito, estão querendo fazer crer. Mas isso não existe, é muito fácil de a gente desconstituir todas essas questões, porque são baseadas em opiniões e não em fatos, e isso aí a gente vai com certeza comprovar no decorrer dessas investigações. Perfeito. Doutor, temos aqui também uma manifestação da ministra Carmen Lúcia. Vários dos ministros dos Tribunais Superiores de Brasília estão se manifestando, e alguns aproveitaram a sessão de hoje do Tribunal Superior Eleitoral para tratar desse tema da explosão de ontem na Praça dos Três Poderes. Vamos ver o que disse a ministra Carmen Lúcia, que é a presidente do TSE. O Brasil foi dormir preocupado com os acontecimentos que tiveram lugar, especialmente na Praça dos Três Poderes e nas imediações do Supremo Tribunal Federal, num ato grave de tentativa de uma pessoa acercar-se daquele lugar, como foi amplamente divulgado. O Brasil foi dormir preocupado, nós, cidadãs e cidadãos brasileiros, acordamos ocupados em manter as nossas funções para a garantia de continuidade estável, segura e contínua das instituições democráticas. Doutor Ezequiel, volto aí contigo. É uma observação até ponderada da ministra Carmen Lúcia quando diz que vai aguardar as investigações, que deseja paz social. Todo mundo deseja paz social. Nós somos absolutamente contrários à violência. Repudiamos qualquer ato de violência contra quem quer que seja, onde quer que seja. Então, isso é o que nós esperamos. Agora, o que nós não concordamos é que a divergência entre a retórica e o que é feito. Hoje, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes falou, né, no seu depoimento hoje lá pela manhã, que espera que nós entremos em um momento de paz social independente do pensamento ideológico de cada um, mas quando nós partimos para a prática, a gente só vê o ministro Alexandre de Moraes perseguindo pessoas de um espectro político. Então ele fala que a busca da paz social deve se dar independente de ideologia e persegue um lado ideológico. Então, o discurso dos ministros do Supremo Tribunal Federal não se adequa à prática. Então, a própria ministra Carmen Lúcia disse, no seu depoimento, acabou de falar, que era um indivíduo que foi lá e perpetrou esses atos no dia de ontem. E agora eles vão pegar essas 2.000 pessoas que estão sendo investigadas e tentar associar com essa pessoa de alguma maneira. Então, mais uma vez eu repito, o discurso dos ministros não se coaduna com a prática na hora de eles fazerem os julgamentos dessas pessoas. Eu vou pedir licença aqui mais uma vez, doutor Ezequiel, para trazer a manifestação do ex-presidente Jair Bolsonaro, que publicou nas redes sociais uma mensagem
pedindo pacificação. A mensagem é endereçada a todas as correntes políticas e líderes das instituições nacionais. Eu vou ler na íntegra o que escreveu Jair Bolsonaro. Pela pacificação. Lamento e repudio todo e qualquer ato de violência, a exemplo do triste episódio de ontem na Praça dos Três Poderes. Apesar de configurar um fato isolado e, ao que tudo indica, causado por perturbações na saúde mental da pessoa que infelizmente acabou falecendo, é um acontecimento que nos deve levar à reflexão. Já passou da hora de o Brasil voltar a cultivar um ambiente adequado para que as diferentes ideias possam se confrontar pacificamente e que a força dos argumentos valha mais que o argumento da força. A defesa da democracia e da liberdade não será consequente enquanto não se restaurar no nosso país a possibilidade de diálogo entre todas as forças da nação. E as instituições têm um papel fundamental na construção desse diálogo e desse ambiente de união. Por isso, apelo a todas as correntes políticas e aos líderes das instituições nacionais para que nesse momento de tragédia deem os passos necessários para avançar na pacificação nacional. Quem vai ganhar com isso não será um ou outro partido, líder ou facção política. Vai ser o Brasil. Fecho aspas, a postagem de Jair Bolsonaro. Deixa eu, doutor, antes de devolvê-lo a palavra, deixa eu trazer aqui outra repercussão, que é a fala do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso. Ele declarou que a democracia brasileira está em apuros. Vamos ver. A gravidade do atentado de ontem nos alerta para a preocupante realidade que persiste no Brasil. A ideia de aplacar e de deslegitimar a democracia e suas instituições, numa perspectiva autoritária e não pluralista de exercício do poder, inspirada pela intolerância, pela violência e pela desinformação. Reforça também, e sobretudo, a necessidade de responsabilização de todos os que atentem contra a democracia. Agora, doutor Ezequiel, muitos dos que estão se manifestando estão tratando esse episódio como algo que tivesse o poder de corromper a democracia brasileira, de dissolver a democracia brasileira. Será que um homem com fogos de artifício, por mais lamentável que seja o episódio, já foi aqui condenado com todas as palavras por todos nós, mas será que um homem com fogos de artifício, naquelas condições, teria o poder de colocar em risco a democracia brasileira, como está dizendo aí o presidente do Supremo Tribunal Federal, dizer que um episódio como esse mostra o risco que está correndo a nossa democracia? Acho que não é tão frágil assim, né, o nosso sistema democrático, não, doutor? Se o sistema democrático do Brasil está tão frágil como pretende dizer o Supremo Tribunal Federal, a culpa é do próprio Supremo Tribunal Federal e do consórcio que ele faz ali com o governo Lula, com a velha imprensa, seus aliados, porque os culpados pelo que ocorreu ontem foram exatamente estes elementos. Eles que fomentam o ódio todos os dias contra quem se diz de direita, e aí isso acaba levando a tragédias como essa, porque nós temos que parar para pensar que nós estamos vivendo em uma sociedade onde há pessoas com todas as formas de pensar e com as suas fragilidades. Evidentemente, esta era uma pessoa que estava sendo bombardeada todos os dias com essas notícias, com essa retórica. Eu cito um exemplo, para trazer um pouquinho a questão do presidente Bolsonaro, que foi citado agora há pouco. Nós vimos aí vários veículos de imprensa dizendo que esse rapaz havia sido candidato pelo PL, mas nunca disseram que quando o presidente Bolsonaro se filiou ao PL, no ano de 2021, esse rapaz havia se candidatado no ano de 2020, ou seja, anterior à filiação do presidente Bolsonaro no PL, como se fossem fatos conexos e não há qualquer conexão. E aí a gente vem para o dia de hoje e o ministro Alexandre de Moraes, defendendo ali diversas medidas para prevenir outras questões como essa, fala ali da regulamentação das redes sociais. Então, eles estão se aproveitando deste momento onde eles dizem que a democracia está tão fragilizada para poder passar e empurrar a sua agenda contra as liberdades, e a gente não pode permitir que isso aconteça, porque eu faço uma pergunta. Hoje foi noticiado também que, após toda essa situação, o Supremo Tribunal Federal recebeu ameaças hoje por e-mail. Então quer dizer que depois das redes sociais eles vão começar a regular o e-mail, fiscalizar os WhatsApps, se é que já não estão fazendo. Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque é em momentos como esse, em que o Leviatã, o monstro estatal, ele se usa de situações ditas de exceção para poder impor a sua agenda e cercear a liberdade dos indivíduos. Nós precisamos ficar atentos, porque senão nós vamos conceder todo o poder e autoridade a este elemento que é o Estado e vamos acabar vivendo não mais em uma democracia, mas em um regime ditatorial, se é que já não estamos vivendo. Perfeito. Quero agradecer aqui ao doutor Ezequiel Silveira, advogado da ASFAV, Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de Janeiro, ao vivo com a gente aqui. Obrigado, viu, doutor, pela presença, pelas informações, comentários. Boa tarde. Eu que agradeço, Vitor, obrigado pela oportunidade. Só para finalizar, eu gostaria de dizer que nós não podemos achar normal pessoas morrerem por questões políticas no nosso país. Nós já tivemos ali ano passado, que vai completar um ano agora, dia 20, o falecimento do Clériston Pereira da Cunha, o Clesão, que faleceu ali na Papuda, preso inocentemente, né? E agora nós tivemos essa pessoa que
faleceu ontem, isso é um sintoma de que está tudo errado. Tem muita coisa errada e a gente precisa consertar essas questões na nossa nação. Então, não vamos permitir que um ato que a pessoa cometeu contra si mesmo vá afetar a democracia dessa maneira, né? A não ser que essa pessoa fosse o ministro Alexandre de Moraes, porque aí o que acontece com ele, de fato, afeta a democracia, porque ele se considera a democracia, né? Mas sendo um cidadão comum, a gente não pode permitir que isso aconteça. Então, a gente vai continuar trabalhando e a gente agradece o espaço para continuar expondo essas questões que estão acontecendo e que ferem gravemente o Estado de Direito no Brasil. Obrigado. Nós que agradecemos, doutor. Boa tarde.